Bom, bom, gente, bom dia ou boa tarde, né? Hoje a gente vai falar então da gametogênese feminina de mamíferos domésticos, tá? Fazendo uma comparação com os mamíferos primatas. Então, em relação à gametogênese em si, né, a ovogênese ou ovulogênese, ela é idêntica, ou seja, a célula germinativa, né, enquanto o animal ainda está dentro da barriga da mãe, ela vai se dividir por várias mitoses, dando origem às ovogônias, e para aumentar o número de ovogônias, período que também chamamos de germinativo. Quando chega mais ou menos, né, numa época que no caso do primata são 5 meses de gestação, mas em cada animal essa época vai ser diferente, então chega um determinado momento em que essas ovogônias param de se dividir por mitose e começam a se preparar para a meiose. Então duplicam todos os seus componentes e formam um ovócito primário, que é o período de crescimento. Independente da época que ocorre em cada animal, isso sempre vai ocorrer antes do nascimento, ok? Então, quando esses ovócitos primários são formados, eles iniciam a meiose, porém param em prófase 1, como a gente viu que ocorre em primata. E então, todos os ovócitos serão ovócitos primários parados em prófase 1. Nenhuma ovogônia fica de reserva, todas se transformam em ovócito primário, ok? Quando o animal fêmea nasce, então, todas as suas células germinativas são ovócito primário parado em prófase 1. Quando chega na puberdade, que também vai ser uma idade diferente para cada animal, a cada ciclo ovariano, alguns folículos são recrutados e vão então terminar a meiose 1, dando origem ao ovócito secundário e ao primeiro corpúsculo polar. A meiose 1 é idêntica de primatas e de domésticos, a divisão é uma só, né? Ela vai ser então reducional, cada célula vai ter metade do número de cromossomos da célula animal, e o ovócito secundário vai ficar com quase todo o citoplasma, organelas, ou seja, ela vai ser desigual em relação ao citoplasma. Esse ovócito secundário, então, entra em meiose 2, mas para em metáfase 2, e ele é ovulado dessa forma, e só termina a divisão se houver fecundação, tá? Se houver fecundação, ele termina a meiose 2 e dá origem a um óvulo que já está fecundado e ao segundo corpúsculo polar. Todos os corpúsculos polares vão degenerar, vão morrer e não vão dar origem a nenhum embrião. Esse período é chamado de período de maturação. Então, é idêntico em primatas e em domésticos. Os folículos ovarianos domésticos, em relação às suas características, eles também são idênticos aos primatas, porém a sua nomenclatura é diferente. Então, como a gente viu em primatas, né? Esse ovócito primário parado em prófase 1, ele está envolvido por células foliculares achatadas, formando o folículo primordial, né? Então, quando a fêmea nasce, todas as suas células germinativas estão dentro de um folículo primordial. A cada ciclo ovariano, algumas células são recrutadas e continuam seu desenvolvimento. Então, nesse desenvolvimento, as células que eram foliculares se tornam cúbicas e esse folículo passa a se chamar folículo primário. Surge a zona pelúcida, ou seja, todas as características iguais à de primata, certo? Depois, essas células foliculares começam a se multiplicar e formar várias camadas ao redor do ovócito e passam a se chamar células da granulosa. Esse folículo é chamado de folículo secundário. Então, aqui tem uma diferença em relação aos primatas, porque nos primatas eu só tinha folículo secundário, quando as células da granulosa começavam a produzir estrógeno e surgiam espaços entre as células da granulosa cheias de estrógeno. Aqui não, né? O secundário já é antes da produção de estrógeno, certo? Então, o primário é uma camada de células foliculares cúbicas, secundário, várias camadas de células que passam a se chamar células da granulosa. Essas células da granulosa, então, começam a produzir estrógeno e passa a ter espaços cheios de estrógeno entre essas células. É o que nós chamamos de folículo terciário, certo? Esses estrógenos, esses espaços com estrógenos vão se juntar e formar
um espaço único, que é o antro folicular. Esse folículo é chamado, então, de folículo terciário tardio ou folículo pré-ovulatório, ok? Então, é o terciário aqui que se divide em inicial e tardio, diferente de primatas, que é o primário que se divide em inicial e tardio. Em primatas, a gente não tem a nomenclatura terciário, tá? Então, em domésticos, eu tenho folículo primordial, primário, secundário, terciário inicial e terciário tardio ou pré-ovulatório, ok? Mas as características são idênticas às características dos primatas. Então, se a gente for fazer aqui uma comparação, em primatas, o primordial continua sendo primordial em domésticos, primário inicial é o primário de doméstico, primário tardio, o secundário de doméstico, secundário do primata é o terciário inicial de doméstico e o maduro ou de grafe do primata é o pré-ovulatório ou terciário tardio, ok? Então, a nomenclatura muda, mas o folículo e as características são as mesmas. Então, aqui a gente tem um ovário, né, de doméstico, mostrando os folículos primordiais, um primário. Aqui, na verdade, seria um terciário, né? Essa nomenclatura que está em relação aos primatas está errado, aqui seria um terciário. Um atrésico, ou seja, que está morrendo, e aqui um pré-ovulatório ou terciário tardio, ok? Bom, uma diferença é que, como a gente viu em primatas, né, a ovulação, ela ocorre quando o folículo, o ovócito secundário está em metáfase 2, certo? Então, isso ocorre com a maioria dos mamíferos. Porém, na cadela, na raposa e na égua, é ovulado um ovócito primário e após a ovulação é que ele inicia a meiose 2, dá origem ao ovócito secundário e ao segundo corpúsculo, e ao primeiro corpúsculo polar e inicia a prófase e a metáfase 2. Então, essa divisão vai ocorrer nesses animais após a ovulação. Em todos os outros mamíferos, isso ocorre antes da ovulação. É ovulado um ovócito secundário parado em metáfase 2. Nesses animais, é ovulado um ovócito primário parado em prófase 1. E aí, só após a ovulação é que ele termina a meiose 1 e inicia a meiose 2. Ok? Bom, e ainda tem uma diferença de ovulação, né? Tem animais que têm ovulação única, ou seja, a cada ciclo ovariano, ele vai ovular um único ovócito, que são os primatas, os bovinos e os equinos. E tem animais de ovulação múltipla, ou seja, a cada ciclo ovariano, ele vai ovular vários ovócitos, e por isso vai ter, então, uma gravidez múltipla, tá? Se todos eles forem fecundados, que são os caninos, roedores, suínos e felinos, ok? Bom, a puberdade de cada animal, né, a idade em que cada fêmea entra na puberdade, é diferente de primatas e diferente entre si, né? Na maioria vai entrar em média com 6 meses de idade, tá? Mas alguns vão entrar antes, tá? E outros depois, ok? Então, isso vai variar aqui, normalmente entre 6 meses e um ano e meio, tá? Para a maioria dos animais, é quando eles entram na puberdade e iniciam, então, os ciclos ovarianos, porque é diferente em humanos, né? Porque a mulher, ela entra na menarca, né? Ela entra nos ciclos ovarianos, ela entra na puberdade entre 11 e 14 anos, ok? Logicamente, porque a gente vive mais do que esses animais, então cada um tem o seu ciclo de vida. O tempo de vida dos gametas, né? Então, após a ovulação, quanto tempo esse gameta fica viável para ser fecundado? Então, isso também vai variar de horas até dias, certo? O que dura menos é o camundongo, que dura 6 horas, né? A maioria dos outros animais vai durar entre 1 a 2 dias, de 25 a 45 horas. Equinos de 5 a 6 dias e o homem de 2 a 3 dias. É quando, então, esse ovócito está viável para ser fecundado. Logo após esse período, esse ovócito, então, vai começar a morrer, tá? E aí ele é reabsorvido pela tuba uterina.
Então, a maior diferença que a gente vê, né, entre a formação do gameta masculino e a formação do gameta feminino, de uma maneira geral, tanto de primatas quanto de domésticos, é que, primeiro, a ovogênese se inicia antes do nascimento da mulher. E a espermatogênese ela só se inicia lá na puberdade, para o homem, tá? Segunda diferença é que na ovogênese, a cada ciclo ovariano, apenas uma célula vai ser viável para ser fecundada. Na espermatogênese, não. 4 células são formadas de cada espermatócito primário, na verdade, né? E todas são capazes de fecundar, tá? Uma terceira diferença é que na meiose 1 e na meiose 2 feminina, a divisão do citoplasma é desigual. Então, apenas uma célula recebe todo o aporte para que ela continue se desenvolvendo, né, que são as organelas, e as outras células, então, morrem porque elas não têm condição de sobreviver sem as organelas. Diferente do homem, que todas as células se dividem igualmente e vão formar células viáveis, ok? Então, essas são as maiores diferenças entre a gametogênese e a espermatogênese. E a gente ainda pode chamar a atenção que a mulher, ela tem ciclos, né? A cada ciclo, ela produz uma célula viável. O homem não. Ele produz constantemente células masculinas capazes de fecundar, certo? Então, gente, as diferenças são essas, são poucas as diferenças, né? E foi isso que ficou faltando eu dar para vocês.